Ryan Seacrest here. When you have a busy schedule, it's important to maximize your downtime. One of the best ways to do that is by going to ChumbaCasino.com. Chumba Casino has all your favorite social casino games like spin slots, bingo, and solitaire that you can play for free for a chance to redeem some serious prizes. So hop on to ChumbaCasino.com now and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Estamos gravando. É isso. Estamos ao vivo. Lembra que eu começava assim a terceira temporada de vídeo? É verdade, né? A gente tá gravando o segundo episódio na mesma semana. Olha pra vocês verem, gente. No último episódio eu falei, não falei? Que ia gravar 3? Pois Não vai gravar 3, não vai gravar 2, mas tá bom. O Bruno não sabe ainda, não acabou a semana. Hoje é quinta-feira. O Bruno... Caraca, Bruno, você desiste fácil demais da vida, cara. Ai, hoje é quinta. Nós nunca gravou sábado, não vai ser essa semana que a gente vai gravar sábado. E sexta-feira é dia de beber cerveja. Sexta e sábado. Sexta-feira é dia de cerveja, filho. Não tem conversa, não. Tá bom. Vamos começar esse episódio, Bruno? Ó, vamos, Nossa, filho. bem rápido assim? Nossa, não, tem com algum 30 disclaimer que a segundos? gente vai fazer? Não, disclaimer não, pô. Não, eu vou fazer um disclaimer. Aí depois a gente começa o episódio, aí depois você faz aquele negócio. Tá bom. Mas esse episódio é especial porque ele vai ser inteiro de e-mail de ouvinte. Aê! Bota um salve de palmas aí, Romulo, por favor. E-mail de ouvinte vai ser lido no episódio de hoje e a gente vai se aprofundar na história de um dos nossos ouvintes que você vai descobrir já já. Então vou começar. Eu sou o Felipe Xavier. Eu sou o Bruno Rezende. E vai tomar no seu cunhado. É isso, Bruno. É importante. A gente vai fazer um episódio especial focando na história do ouvinte e como que esse ouvinte mandou pra gente essa história, Bruno. Onde que as pessoas podem mandar esse tipo de história? Conta pros nossos ouvintes. Olha aí, ó. Já vou fazer agora já. Gente, esse ouvinte mandou um e-mail pra gente, como a gente fala em todos os episódios, mas como o Felipe sempre fala e eu às vezes lembro todo episódio pode ser o primeiro episódio de alguém. Então, se você também tem interesse de mandar a sua história pra gente, vai tomar no seu cunhado@gmail.com. Você pode mandar sugestão, pode mandar história, pode mandar comentários, o que você quiser, o e-mail tá aí para isso. Também temos o nosso principal meio de comunicação, que não é o e-mail, apesar da gente usar também, mas é o Instagram. É @vai-tomar-no-seu-cunhado. Tudo junto, tudo minúsculo, sem caractere especial, tá? @vai-tomar-no-seu-cunhado. Segue a gente lá. Tudo que vai sair, tudo que não vai sair, se a gente vai postar, se não vai postar, sai no Instagram primeiro. Então, é nosso principal meio de comunicação. Aproveite, siga a gente e divulgue os nossos episódios também. Sabe o que eu achei engraçado? Você falou assim, se você quiser mandar a nossa história, vai tomar... Eu falei isso? Enfim, Porque não você falou, vai tomar reparei. no seu cunhado @gmail.com, mas a pessoa Eu queria ter que falado começa a provavelmente ouvir- que se você quiser mandar a sua história, eu falei a nossa história? Não, se você quiser mandar... Eu não lembro o que exatamente, mas é porque em seguida você não falou mande e-mail. Você começou, vai tomar no seu cunhado. E é o Quer nosso mandar a e-mail, história? Vai tá, tomar, gente? não entendi. Exatamente. Bota fé. Ai. Vamos lá, Bruno? Vamos começar com essa leitura gostosa e divertida de hoje, hein? Vamos lá. Esse e-mail, para começar, ele foi enviado pelo Japa, né? Que é um dos ouvintes assíduos que a gente tem aí, que é um cara muito querido, né? Eu estudei com ele, então eu conheço ele in person. Sei quem é, um cara gente fina, bacaníssimo. Você é formado em quê mesmo, Bruno? Conta pros nossos ouvintes de novo Em aí, porque- matemática. Matemática. O Japa também, tá? É isso mesmo que E olha pra vocês você ver, ouviram. o Japa hoje, se eu não tô enganado, ele trabalha com TI e eu também. Deixa eu te perguntar. O Japa é Japa, né? Ele é Japa. Que mais clichê que isso, impossível, né? O japonês não, que pô. estuda matemática. Mano. Brabo. O e-mail, ele chama Cleitinho o Cria. Mano, o título de e-mail muito bom, velho. Cleitinho o Cria.
Então, assim, gente, o Felipe, ele está sendo como um ouvinte agora. Porque ele não sabe a história, ele não sabe do que se trata, ele não sabe de nada. Eu não peguei o e-mail pra ler porque eu tava na correria aqui, vi que tínhamos recebido um e-mail, mas eu não li, e aí chegou na hora da gravação, eu falei, Bruno, o episódio tem que ser sobre isso, e eu não li a história, então o Bruno vai ler. É importante que seja o Bruno lendo, porque tem contexto, tem outras coisas que talvez ele precise explicar. Vamos ver se o Japa não é só bom em matemática, mas é um bom contador de histórias também, né? Pra ver eu se ele até consegue. mandei. Eu mandei porque eu li esse e-mail, né? Eu li ele hoje, inclusive. Eu mandei pra ele, eu elogiei a escrita dele. Vou falar pra você. Muito bom. Você, Felipe, você ouvinte agora, vocês vão saborear um português Aí, assim que bem eu gosto. escrito. É. Então vamos lá. Vamos lá, Rômulo, música de história de e-mail. Saudações! Após ser intimado no último episódio, vim aqui deixar o meu relato. Pra você que não sabe, essa parte aqui foi o que eu citei no episódio passado, ou retrasado, que eu encontrei o Japa no supermercado e que ele citou essa parada. Não, gente, eu tenho a história do ciclano, que não sei o que eu posso falar, e aí eu intimei ele pessoalmente e no episódio para que ele mandasse e-mail pra gente. E aqui estamos. Tive 2 motivos para tal atraso. 2 pontos. Por questões de entrega no trabalho, não tive tempo para escrever. E o último episódio, de número 50 mais N mais 1... Eu vou ler isso aqui de novo, tá, Felipe? Ai, ai. E no último episódio de número 50 mais N mais 1, entre parênteses, casa bem com o final dessa história que irei lhes contar. Por questões jurídicas e processuais, todos, em caixa alta, todos os nomes são fictícios. E eu aqui, Bruno, como eu já li a história, eu vi que em alguns momentos ele não escondeu os nomes. Eu, leitor, vou esconder porque eu quero garantir a integridade física, moral e étnica de todo mundo. Tá bom? Muito importante, porque o Vai Tomar no Seu Cunhado, inclusive, não tem advogado, tá? Exatamente. Tudo que a gente tem é o Rômulo, gente. Gostaria de salientar também que tal evento ocorreu durante a última pandemia, o vulgo Covid. E durante tal acontecimento, estávamos todos carentes e desesperados ou vulneráveis. Vulneráveis a tal ponto de acreditarmos que iríamos virar jacaré. Boa. Importante citar aí os, É importante citar né, esse os esse répteis detalhe. entre nós. Uhum. Dito isto, irei explicar como me lembrei dessa história. Estava eu ouvindo o episódio 50 mais N, entre parênteses, porque eu não sei qual era, onde o Felipe pede uma doação de orações ao Bruno, pois o mesmo não conseguiu fazer a ressonância. Cara, muito bom já. Bruno, em sua defesa, diz que isso é estelionato. Isso me lembrou que o Bruno já foi vítima de um pequeno estelionato que irei contar. Eu não Olha lembro só. falando que Bruno, em sua defesa, diz que isso é estelionato. Eu não lembro agora se... Não sei se ele tá falando da história que ele tá prestes a contar ou se a história da ressonância é estelionato. Não lembro agora se a gente fala algo sobre isso no episódio. Você lembra? Não, mas só explicando para os ouvintes aqui, o que é estelionato, gente? Estelionato é um crime que consiste em enganar alguém para obter vantagem ilícita causando prejuízo à vítima, tá? Normalmente esse prejuízo é financeiro, né? É isso. Mas ele pode ser cometido por meio de mentiras, documento falso e manipulação de informações. Para quem não sabe, cursei alguns anos de faculdade com o Bruno. E durante esse tempo conhecemos várias pessoas. Todas as pessoas citadas aqui fizeram parte desse curso. Éramos pessoas distintas, com histórias distintas. Principalmente nosso personagem principal, que iremos chamar de Cleitinho, o Cria. Cara, eu já tô amando, tipo, o jeito que ele escreve, que ele, tipo assim, sabe, ele começa... Isso aqui é coisa de quem escreve livro, sabe? Tipo assim, ó, ele começa com... Cursei anos e tal, ele dá uma informação e depois ele traz uma informação mais filosófica, né? Então, tipo, éramos pessoas com histórias distintas, né? Tipo... Cara, muito bom. Diferente. Cleitinho Cria, sacanagem. Cleitinho, o Cria,
veio de uma família não muito funcional, criado por mãe e avó. Ele não conheceu seu pai por muito tempo, sentindo-se revoltado, entre aspas, e incomodado por esse fato. Tal curso era muito difícil, e por isso criamos alguns laços para conseguir sobreviver à nossa graduação e aos cálculos 1, 2, 3, 4 da vida, né? É difícil mesmo, gente. Cálculo 4. Existe isso? Tem, pô. Para os que não sabem, estudamos na Universidade Federal do Uber. É a terra do Uber. Alguns seguiram carreira na área, outros mudaram de carreira. Passado o tempo, alguns amigos nossos seguiram caminhos distintos. Alguns na pós-graduação, mestrado ou doutorado, outros arrumaram qualquer emprego e alguns foram para o exterior. Inclusive, eu vou dar uma pausa aqui para te trazer contexto e também para os ouvintes. É curiosidade que ninguém perguntou. Mas essa pessoa que ele cita aqui, que foi pro exterior, era um grande amigo nosso, que a gente conheceu na faculdade também, que é o... Eu não sei se ele escuta esse podcast, mas foi mais um dos que fez faculdade ali comigo, com a gente, que também foi mexer com TI. Ele tinha um irmão, que o irmão dele é um prodígio na programação, tudo aqui de Uberlândia, e ele, por algum motivo, se interessou, sei lá, por ver o irmão dele ganhar dinheiro, sei lá. E o irmão dele ensinou ele muita coisa. E os dois hoje trabalham na Europa, mais especificamente em Amsterdã, na Holanda. Tá? Então tá peidando dinheiro, então. Peidando euro. É isso. Limpando a empresa que eles com... trabalham, tanto ele quanto o irmão dele, nada mais, nada menos que Adidas. Nossa, aí sim. É. Outra. Então Pô, não tem uma vaga pra nós, não, Bruno? Podia, né, filho? Podia, pô. Enfim, como dito antes, o curso Ser Sofrido nos fez criar alguns laços. E durante a pandemia, mesmo não podendo sair de casa, estávamos em contato pelo aplicativo de comunicação verde. Que todos nós sabemos. Eu gosto que ele tem um cuidado pra não citar marca, né? Tá todo... Eu, por outro lado, aqui já citei até empresa com o moleque trabalha. Nem precisava, mas enfim. Como foi a época da pandemia, estávamos aflitos pela saúde dos nossos colegas e seus parentes. Nesse processo de saber das coisas, descobri que pai de Cleitinho havia falecido. Como Cleitinho não era muito próximo do pai, imaginei que ele não ligaria muito. Porém, além da morte do pai, entre parênteses, ausente durante toda a vida, nos foi informado que Cleitinho, o cria, estava sendo cobrado por agiotas, pois seu pai devia uma grana para eles. Caraca, essa história deu uma reviravolta que eu não tava esperando. Olha, filho. Agiota. Cara, isso aqui tem um plot twist no final que você não tá ligado. Caraca, velho. Como pobres que éramos, Cleitinho o cria resolveu pedir ajuda para os mais chegados, pois segundo ele estava correndo risco de vida. Os agiotas de morte, estavam... no caso. Risco de morte, né? De morte. Risco de perder a vida, pode ser assim. Perder a vida, pode Isso. Ser. Os agiotas atrás dele por causa do pai. Alguns ajudaram como puderam, seja por meio de pix ou orações. Eu gosto disso aqui, ajudar em oração é bom. Ajudar em oração também faz parte, pô. Com certeza. Passa-se o tempo. A pandemia acaba. Lentamente começamos a nos reunir novamente. Eu gosto dessas pausas dramáticas aqui. Passa-se o tempo, ponto final. A pandemia acaba, ponto final. Eu gosto ele sabe fazer... Tipo assim, ele tem uma forma literária mesmo de explicar. Você já leu o Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Já. O Guia dos Mochileiros das Galáxias escreve assim, tarde, tipo, ponto final. Aí, um fulano faz isso, ponto final. E vai falando tanta coisa, assim, ele descreve o ambiente inteiro só com uma palavra, duas e ponto final. Muito bom. Ele é muito doido. E só um comentário aqui, eu sei que o Japa, ele é fissurado em leitura. Então talvez essa escrita muito bem elaborada, muito bem pontuada, vem de leitura também. É isso aí, ó. Quem não lê, não sabe escrever. Olha aí. Se você não lê, você não sabe escrever. Pessoas. Não sabe usar vírgula. As pessoas não sabem usar vírgula. O Japa sabe. Exato. Começo a ir à casa de alguns amigos, entre parênteses, pois não estávamos 100% protegidos. Resolvemos reunir poucos amigos para jogar board games e acalmar os ânimos. Como dito anteriormente, estávamos vulneráveis a tal ponto de oferecer remédio para aves de grande porte. Cara, muito bom, velho. Essas reuniões eram para diminuir tal vulnerabilidade. Então,
papo vai, papo vem durante as nossas jogatinas, uma amiga minha que estava terminando sua pós-graduação comenta sobre a situação difícil de Cleitinho, pois o mesmo havia perdido a sua mãe. Como era filho único, não teve condições de pagar a funerária e arcar com as despesas do enterro, pois não estava conseguindo trabalhar. Ela conta que alguns professores até ajudaram ele com essas despesas. Ele fez uma rifa para ajudar nos custos e, como eu disse, alguns ajudaram com Pix, outros com orações. Então, nesse meio tempo aí, a mãe dele faleceu também, né? Ele já tinha Faleceu. perdido o pai e agora a mãe Isso. dele também faleceu. Aí é tristeza pra cima, né? Pô, que década, hein, Cleitinho? É. Pelo amor de Deus. Então comento. Aqui já é o escritor se colocando na história. Uhum. Nossa, que complicado perder o pai e depois a mãe em menos de 3 anos. Deve ser difícil. Realmente, né, mano? Isso é uma coisa complicada. Tal comentário fez algumas pessoas estranharem, pois eles não sabiam que o pai dele havia morrido e outros não sabiam que a mãe dele havia ido de Americanas. Cara, eu tô tentando manter o respeito aqui, mas tá foda. É foda, velho. Ao checar as informações, percebemos que alguns fatos estavam estranhos. Uma hora o pai foi comprar cigarro no céu. Outra hora a mãe foi de comes e bebes. E entre todos os 7 ali no grupo, não era a mesma data que o pai ou a mãe, entre aspas, foram de Vasco. Ó, então a gente já começa a ter algumas diferenças aqui nas datas, né, das Uhum. mortes. Em um, o pai morre em março. Em outro, em abril. A mãe morre em dezembro para alguns e para outros morre em janeiro. Percebemos então que havia algo de estranho. Eu, fofoqueiro que não sou, comecei a conversar com vários conhecidos, perguntando se tinham notícias e tentando entender essa diferença de datas. Caraca, o Japa criou uma força-tarefa pra investigar o que tá... Investigar as inconsistências dessa história. Isso, mas Muito bom, fofoqueiro que muito ele bom. não é, pô. Não, claro que não. É. É só Isso aqui é investigador, só- né? checagem, pô. É. Em busca da verdade. Exato. É, isso aí. Caçador da verdade, né, aqui, ó. Após reunir Não, bastantes... não. O quê? Truth Hunter. Ah, vai, Rômulo, brilha, esse é o momento. Após reunir bastantes informações, não consegui juntar uma história coesa. Com isso, vou atrás de uma amiga muito próxima dele. E aqui agora eu, Bruno, estou colocando a minha opinião. Essa amiga era realmente muito próxima, era como se fosse uma irmã dele. A gente chegou a conhecer ela. Assim, ela morava perto da casa dele, é um negócio assim, os dois andavam juntos de ônibus, aquela coisa toda. Bruno, agora eu quero fazer uma pergunta pra você. Porque você quê? também não é fofoqueiro, assim como o Japa, né? Graças a Deus. Não. Você investiria esse tempo pra investigar essa história ou não? Cara, eu acho que não. Não com tanto de esforço que me pareceu. Aham. Mas assim, se tivesse aqui na reunião dos 7 amigos, eu talvez seria o que puxaria ali pra tentar Aham, entender. Mas entendi. sair daquilo e correr atrás, não sei, eu acho que não. Aí é Entendi. muito. Ir atrás de pista, né? É, não, Conversar não. com suspeito, nada Aí disso. não, é aí só- é mais difícil. Mas ali o começo da história eu faria. Como somos de quebradas diferentes, eu da Zona Leste e eles da Zona Norte, resolvo entrar em contato via Instagram. Aí ele escreveu, ó, deixo aqui um momento para vocês falarem do Insta do Vai Tomar no Seu Cunhado. Ele até deixou a pausa necessária pra gente fazer Caraca. o disclaimer do nosso isso. podcast. Rômulo, cancela o que a gente falou lá no começo. O Bruno, você vai tirar o que tá lá no começo e colocar aqui, porque a gente tem que honrar o ouvinte que abre o espaço pro jabá. Então se vira lá com o começo. Não sei o que você vai fazer, não. Vai dar muito trabalho de pegar o bagulho lá do começo e colocar aqui. Então eu vou fazer essa merda aí que esses dois arrombados mandam colocar. Então, se você quiser comentar nas coisas que Vai Tomar no Seu Cunhado posta, é só ir no @Vai Tomar no Seu Cunhado no Instagram. Lá a gente fala um tanto de coisa que acontece, que não acontece. Aquele trem que o Bruno sempre fala aí. E se quiser mandar e-mail, vai tomar no seu cunhado, @gmail.com. Tá bom? Resolvido aí? Felipe, vai tomar no seu... Começo perguntando como ela está e se tem notícias do nosso amigo Cleitinho o Cria. Como estão as coisas e tal. Fico receoso, pois falar do falecimento de pessoas pode ser doloroso.
Então pergunto se ele, Cleitinho e a família estão bem. Ela responde que sim, como se fosse algo corriqueiro. Então eu digo, olha, chegou uma história de que o pai do Cleitinho morreu e outra de que a mãe dele morreu. Nós estamos preocupados com ele. Você pode nos dar uma notícia melhor? Uns estão falando que a mãe dele morreu em dezembro, outros que ela morreu em janeiro. Uns falam que o pai faleceu em datas diferentes também e que tem agiotas atrás dele. Ela me respondeu que viu a mãe dele no dia anterior. Caraca. Agora a história começa a ficar boa. Como eu já li, eu já vou dizer, a história começa a ficar muito boa. Mando algumas fotos de captura de tela para mostrar que ele estava pedindo doações para ajudar a pagar as contas do enterro da mãe. Caraca, Cleitinho golpista. Cleitinho golpista. Tínhamos várias pessoas que enviaram pix ao Cleitinho, o Cria, que se compadeceram com a notícia de falecimento. Pessoas de outros países. Caraca, o cara tava ganhando grana em dólar. Euro. Não, euro, né? Exato. Que os caras aí da Holanda aí. É. Eu não sei se ele tinha outros amigos, né? Uhum. Mas eu sei que esse amigo nosso que mora na Holanda enviou dinheiro também. Ele chegou a mandar áudio para um amigo dizendo que estava passando fome e que na casa dele não tinha comida. Mas a história não batia. Até aqui tudo bem, pois ele estava passando por dificuldades. O que ela me conta é que a mãe dele estava muito viva e que, para ajudá-lo com as contas, ela fez um empréstimo de muitos reais em seu nome. Então aqui eu vou dar uma pausa. Ou seja, pelo decorrer da história, parece que ninguém morreu, ou pelo menos não a mãe, e que para ajudar o Cleitinho com as contas dele, a mãe dele, que se encontra viva, fez empréstimo. Fez empréstimo, exatamente. Certo? Agora deixa eu fazer uma previsão dessa história. Eu tô sentindo que tem agiota no meio aí mesmo. Só que a história é diferente, entendeu? Acho que ninguém morreu ainda, mas tem porque a mãe do cara pegou grana emprestada pra ajudar ele. E, bom, ela pegou grana emprestada com quem? Não temos essa informação até o momento da história. Foi com o banco? Foi com a Caixa Econômica Federal? Diz Ou aqui foi na com os história que agiotas? ela fez um empréstimo de muitos reais em seu nome. Quando fala assim, parece banco, né? Não sei. É, parece, mas você pode ir lá no agiota e pegar e falar, ele tá com o pai, entendeu? Ou no caso dela, tá com a mãe, né? Tá com a mãe. Entendeu? Tá no meu nome, fala comigo, entendeu? Então, não sei. E o Cleitinho tá aí, né? A sua expectativa é que tenha agiota na história. E talvez, que né? Não sei. Pode a ser história- que o agiota no fim da história seja o Cleitinho. Nossa, ia ser muito bom, né? Terminar a história com o Cleitinho. Eu sou o agiota, gente. O Cleitinho no final, plata ou plomo. Caralho, velho. Nesse momento, percebi que os pais estavam bem e que ele tinha estelionatário várias pessoas. Eita, rapaz. Então o crime que a gente, né? É. Ah, Bom, vamos lá que a história vai ficar boa, filho. Inconformada com as informações que passei para ela, a amiga diz que irá à casa dele falar com a mãe dele para tirar satisfações. Pois ao fazer uma conta, percebemos que era um valor razoável para a época. Eu acredito que do empréstimo que a mãe fez. Aham. Correto? Antes de chegar à casa dele, essa amiga questiona Cleitinho para entender a situação. Ele diz que não estava bem, que não sabe onde estava com a cabeça, que ela não deveria contar para a mãe e a avó, pois elas iriam passar mal. E que ele não faria mais isso e que ela deveria perdoá-lo. Olha aí. A pergunta é, não a pergunta, a afirmação. Como essa menina era uma amiga próxima, ela sempre soube que a mãe e a avó, por exemplo, estavam vivas. Então eu acredito que o Cleitinho não pediu dinheiro para ela. Se pediu, usou outra justificativa, né? É. Então, temos aqui um dilema moral, porque pode ser que essa amiga, o Cleitinho, se ele falasse qualquer outra dessas coisas, primeiro, como ela é próxima, ela ia querer ir no enterro da mãe, esse tipo de coisa, né? Se ele falasse isso. Então, provavelmente foi por isso. Ele pediu só pra galera que era amigo, mas que não tava, tipo, super do lado dele, né? Principalmente que é numa época de pandemia, que tava todo mundo, né, afastado, né? Então, tem um crime premeditado aí, né? Ela vai mesmo assim, pois diz que o que ele fez não é certo. Entre aspas, fez a mãe ir de comes e bebes e que elas deveriam ficar sabendo.
Caraca, tô parecendo aquela galera que usa a morte da avó pra sair de rolê, sabe? Não, porque a minha avó morreu. Isso aí. Mata a avó umas 15 vezes pra não sair do rolê. Agora a história fica boa, Felipe. O Japa escreve, mas agora vem o ápice da nossa história. Então a gente tá caminhando pro final da história aqui. Ao contar a situação para a mãe e a avó de Cleitinho, ele revela que ele conheceu... olha só. Agora eu vou ler isso aqui de novo e vou ler com calma, com sabor na voz, vai. Aham. Ao contar a situação para a mãe e a avó de Cleitinho, ele revela que... Ele conheceu um cara de outra cidade que era gentil com ele, o tratava bem e sempre falava com ele. Por isso, Cleitinho, o cria, decidiu financiar uma moto para esse ser de outra cidade que ele nunca viu pessoalmente. Meu Deus do céu. Ele dizia que se sentia solitário e que esse rapaz, entre parênteses, para quem ele comprou uma moto 0 km, o fazia se sentir bem e que ninguém conseguiria entender ele. Vamos lá. Teorias, né? O Cleitinho se apaixonou. Sim, pô. Cleitinho se apaixonou pelo apaixonou outro cria, filho. Pelo outro, né? Como que a gente vai chamar a paixão de Cleitinho? O Robson, pô. Apaixonou pelo Robson. É isso, Cleitinho e Robson se apaixonaram, queriam viver uma grande história de amor. Cleitinho comprou uma moto. Só que agora eu quero saber, o Robson foi ver o Cleitinho? Não tem essa informação, pergunta, né? Porque aqui, até onde eu lembro do e-mail, ele não cita isso. Ele continuou amigo da menina que o confrontou. Ele segue bem. O que quero ressaltar nessa história é que era uma época em que éramos vulneráveis. Então acreditar em um amor platônico não correspondido, seja ele por um humano ou por uma IA, é bastante provável. Aqui Palmas. eu quero deixar Palmas, palmas, por favor. foguetes, porque o Japa entendeu. E o Japa, assim, me mostrou que ele entendeu a história da humanidade e que ele ouve o podcast. Olha que link, meu irmão. Olha que link. Isso aqui é ouvinte de primeira, cara. Nossa, Pelo amor de genial. Deus, se você não sabe do que o Japa tá falando nesse e-mail agora, é só voltar no episódio 51, sei lá, 2, não lembro agora, que é o episódio que a gente falou, que tem o título Meu Namorado é um Robô. E ouve essa história lá, porque é demais, tá? Não demais. só a história, é uma discussão filosófica de tudo. O Meu episódio Deus. ficou perfeito, gente, assim, ficou muito bom mesmo. Obrigado, Japa. Obrigado por isso. Mostrar que quando estamos vulneráveis e carentes, acreditamos em qualquer coisa. Inclusive que poderíamos nos tratar previamente de uma gripe. Assim, gostaria que o dinheiro que ele arrecadou fosse usado em terapia para ele. Agora esse aqui é o momento edificante. Vamos, por favor, momento edificante do episódio aí pro Japa, vai. Momento edificante do episódio. Gostaria que o dinheiro que ele arrecadou fosse usado em terapia para ele. Ele teria suas feridas curadas, seria menos passível a tais atos assim. Ou seja, não importa como é uma relação. Quando estamos carentes, às vezes nem percebemos isso. Caímos em várias notícias que claramente não são verdades. E eu, assim, esse e-mail pra mim é demais, cara. Cara, que e-mail. E vou te falar, cara, isso dá muito pano pra manga, Dá. tá? Porque a gente tá falando aqui de uma situação que um cara, em um momento de vulnerabilidade, ele caiu num golpe, porque tem a parada da moto, né? O cara comprou uma moto com outro cara de outra cidade que nunca viu, e no desespero, na vulnerabilidade dele, ele cometeu quase que um crime com outras pessoas. Aham. E as outras pessoas estando vulneráveis também, porque a gente tava falando numa parada de... Não só as pessoas estando vulneráveis, mas as pessoas se importando com o cara, né? Aham. Então, as pessoas ajudaram e tal, deram grana. E, cara, isso é comum demais, velho. Isso é comum demais. Tanto que muita gente, eu acho que cai em golpe... às vezes a gente pode parar pra pensar e tipo assim, nossa, não é possível que fulano caiu num golpe desse, não é possível que aconteceu tal coisa com fulano.
Cara, qualquer um de nós está suscetível a cair em qualquer merda dessa. É só tá no dia errado, brother. É só você estar no dia errado. Eu acho que ele fala aqui, né? Vou só repetir e fazer um adendo que você falou sobre vulnerabilidade, né? Eu acho no todo, assim, essa história é uma história engraçada, cara, assim, porque eu conheço a galera, eu conheço um pouco do contexto, mas é triste, por outro lado, de ver até onde ele foi. O cara cavou a morte da mãe dele, velho. Entendeu? Tipo assim, por causa de um amor platônico. E tudo isso porque, muito provavelmente, ele tava se sentindo sozinho, né? Que é o que ele fala lá. Que ninguém conseguiria entender ele, que ele se sentia sozinho e tal. Então, velho, o momento edificante do episódio aí, que o Japa terminou o e-mail muito bom, é que qualquer um tá suscetível, como o Felipe falou. Qualquer um. Então fica um pouco... tipo assim, parece idiota, né? Você fala assim, velho, como assim? Isso é idiota. E assim, essa é uma informação privilegiada? Não sei se eu vou poder dar. Depois eu vou te dar essa notícia em off, Felipe. Tá bom. Acho que... pode deixar isso aqui no episódio, não problema não. Mas... enfim, é isso, né, mano? Esse é o Cleitinho Cria. Cleitinho o Cria. Vai ser o nome do episódio, Cleitinho Cria. Cleitinho Cria, mano. O cara é demais, filho. O cara é demais. E aí, o que você achou desse e-mail, Felipe? Cara, assim, quero começar agradecendo ao Japa pelo belíssimo e-mail, tá? Contando uma história que não deixa nada devendo a nenhuma série da Netflix, nenhum livro de Stephen King, entendeu? Aqui o cara entregou uma história que me deixou na ponta do pé, me deixou tentando criar teoria, entendeu? Então, e o cara me entregou um plot twist e ainda entregou uma mensagem edificante no final. Se isso não é uma obra completa, eu não sei o que é, entendeu? Queria agradecer o Japa aí mais uma vez pelo e-mail. Precisou de algumas pressões, né? Que pressão no episódio. Exposição do cacete, precisou de uma exposição, de uma pressão assim mais firme. Mas ele entregou e ele entregou muito. Eu vou falar pra você, ele entregou muito mais do que eu esperava. Por quê? Eu conhecia até um pedaço dessa história. Eu não conhecia ela toda, né? Porque, como ele citou, era um grupo de amigos, a gente se conheceu na faculdade, papapá. Então, a gente era amigo em comum do Cleitinho, né? E eu sabia até certos pontos da história. Eu sabia, né? Eu tava na época. Inclusive, quero deixar aqui que eu fui um dos caras que dei o Pix, que fiz o Pix. Olha aí. Eu acho que ele citou isso na história, agora eu não lembro de ler. Mas eu dei Pix pra ele. Enfim, é uma coisa engraçada, porque eu tava no contexto até certo ponto e eu não sabia o desfecho da história. E quando eu li o e-mail antes de gravar, falei, cara, que demais. O Japa entregou muito. Nossa. É isso, ouvintes. Então, se você quer um episódio inteiro dedicado à sua história, é só mandar aí pras paradas que o Bruno já falou. Então, vai tomar no seu cunhado@gmail.com. É o nosso e-mail para você mandar esse tipo de história que estaremos aqui para ler. E aí você vai dizer também se você quer a nossa opinião, se você quer contar só a história, enfim, né? Porque, no fim das contas, a gente vai fazer o que quiser. Se a gente quiser dar a nossa opinião, a gente vai dar. E se não quiser, também não vai, entendeu? O Japa, por exemplo, no corpo do e-mail, ele mandou algumas informações que a gente não leu e nem vai ler. Porque não precisa, entendeu? Então, como ele falou, a gente vai ler o que a gente quiser. É claro, né, velho? A gente vai prezar pela integridade da história. Isso. A gente vai, pela integridade da história, mas não só isso. Eu ia falar da integridade da pessoa que tá contando a história e também a que tá sendo citada. Né, exato. A gente não quer expor ninguém aqui, nem nada. Então, não precisa ter medo, gente, de mandar a história com medo de ser exposto. Se você quiser, você deixa escrito pra gente. Eu não quero que leia o meu nome. Exato. Inventa outra coisa, mas eu quero que essa história seja contada. Exato. A gente vai fazer isso. Inclusive, entendeu? Se você quiser que a gente crie nomes fictícios pra você e pras pessoas da história, você pode mandar que a gente vai criar aqui na aleatoriedade. É isso. Vai tomar no seu cunhado, também é integridade. Também é integridade, olha só. Muito bem. É isso, Bruno. Esse episódio aqui, eu não quero nem falar mais nada, porque eu quero deixar esse episódio focado no e-mail com foco no e-mail, né? Com foco na história. Eu acho que é isso, né, mano? Esse episódio... A gente já falou várias vezes que quando mandassem e-mail, o episódio seria sobre isso. Então não tem porque a gente estender o assunto pra outra coisa. Não tem. Então vamos acabar, então? Eu queria acabar com uma frase pro Cleitinho, que é: Cleitinho, sinto muito,
É só isso. E é isso? Caralho, velho. Eu levei tão a sério. Eu tô vendo a cara do Felipe aqui, gente. Vocês não estão ligados. O cara teve o coração E ficou sério, mano. Cara, Sinto o cara muito. teve o coração partido. Entendeu? Cometeu crime por causa disso, cara. Meu Deus. Pelo amor de Deus, matou a mãe. Entendeu? Né? Teoricamente matou a mãe, então... Coitado, mano. Cleitinho, eu sinto muito. Vá em direção à luz. Não porque tá morrendo. Não, é só... Caralho, Vocês Felipe. entenderam. Vai, acaba o episódio. Vai tá aí, piorando a notícia, vai aparecer piorando o recado. Ai, vai, Romulo, acaba com isso, pelo amor de Deus. É isso, vambora. Robson, vai tomar do seu cunhado. Looking for excitement? Chumba Casino is here. Play anytime, play anywhere. Play on the train, play at the store, play at home, play when you're bored. Play today for your chance to win and get daily bonuses when you log in. So what are you waiting for? Don't delay. Chumba Casino is free to play. Experience social gameplay like never before. Go to Chumba Casino right now to play hundreds of games, including online slots, bingo, Slingo, and more. Live the Chumba life at ChumbaCasino.com.